Amém? Glória a Deus. Carminha e microfone. Graça e paz, igreja, amém? Bom, estamos de novo, né? Reclusos, né? Em casa. Mas graças a Deus nós temos a oportunidade de continuar louvando, adorando ao Senhor, porque Deus está em todos os lugares, amém? Nós vamos meditar hoje em 1 Samuel, capítulo 24, de 1 a 10, amém? 1 Samuel, capítulo 24, de 1 a 10. Fala assim: tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhido dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia da qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois, também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe uma reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Amém? O tema dessa pregação que o Senhor me deu, essa palavra, se chama cavernas. E essa palavra foi me dada há um tempo atrás, quando eu estava lendo esse texto, porque me chamou a atenção o fato de Saul, que era rei de Israel, né? Ele estava perseguindo e ele desejava matar Davi, por causa de Davi já estar fazendo mais sucesso, né? De uma certa forma, do que ele. Né? Por ele saber que Davi havia sido escolhido para ser rei também, de uma certa forma ele se irou e ele passou a perseguir Davi e a tentar matá-lo várias vezes. Mas aqui fala que Saul ficou sabendo que Davi havia fugido para as montanhas, né? E ele pegou os seus homens e foi atrás de Davi. Em um certo momento, Saul precisou ir ao banheiro, aliviar o ventre, a Bíblia fala. E ele deixa os homens de fora e entra nessa caverna, achando que estava só. E faz o que ele precisa fazer, porém, dentro da própria caverna, os seus inimigos também estavam. E aí a Bíblia fala que Davi, né, que os homens de Davi
falava, olha, o Senhor te entregou Saul nas tuas mãos, faz o que você precisa fazer, né? Acaba com a vida dele agora, ele é o teu inimigo. Mas a Bíblia mostra que Davi foi lá, tirou um pedaço, né, do manto de Saul, mas a Bíblia fala que o Senhor incomodou o Davi de uma tal forma que ele fala, não, eu não vou fazer isso, eu não posso levantar a mão contra o ungido do Senhor. E aí Davi poupa a vida de Saul. Mas o que me chama a atenção aqui? Por que me chamou a atenção a questão dessa caverna? É porque em meio a essa pandemia, em meio a esse contexto, nós precisamos nos colocar dentro de cavernas. Seja nos nossos lares, nas nossas casas, nos nossos quartos, nós precisamos ir para o interior de algo. E o interessante é que Saul achou que essa caverna era um lugar seguro, era um lugar privado, era um lugar onde ele poderia estar livre, né? Mas dentro da própria caverna havia inimigos. E aí, ao estudar um pouco mais sobre cavernas na Bíblia, né, e aí me interessou, falei, seu pai, então quer dizer que às vezes a gente tenta se esconder, a gente tenta ir para um lugar seguro, a gente tenta se proteger, mas dependendo do lugar, os nossos inimigos também estão juntos. E aí, ao trabalhar isso, né, através da Bíblia, eu fui olhando o sentido dessa caverna, né? Porque a gente conhece através da história que os homens, né, homens da caverna, né? Mas quando você vai pegar a Bíblia e saber realmente, né, se havia esses homens da caverna, há alguns indícios que alguns usavam as cavernas como habitação. Às vezes de habitação passageira, às vezes era só, né? Mas o que me chama a atenção é que Deus não criou o homem para ficar em uma caverna, para não ficar se escondendo. Deus nos criou e nos colocou no jardim. Nós até cantamos isso, não é isso? Deus nos colocou no jardim. Não era a missão dele nos esconder, porque já Ele era a nossa proteção, Ele estava conosco nesse jardim. Mas, por causa do pecado, o homem foi expulso desse jardim. E ao ser expulso, eu acredito que o homem procurou cavernas para se esconder, para se proteger. Porque ele perdeu a proteção, porque ele perdeu essa moradia eterna com o Senhor. Então, nós somos homens de cavernas, mas não da caverna. Mas nós arrumamos meios de achar lugares para nos escondermos, para nos protegermos. E isso é algo natural nosso. Nós somos seres humanos, a tendência é nos protegermos mesmos, é se afastar de qualquer perigo. Mas dependendo do lugar para onde a gente se esconde, dependendo da nossa caverna, do nosso lugar, a gente não está em proteção. Às vezes nós estamos expostos a inimigos. E aí, às vezes, a gente se esquece do Salmo 46, que fala, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Amém? Então, às vezes a gente se esquece disso, e a gente procura algumas cavernas. E aí eu gostaria de passar um pouco pela Bíblia e mostrar algumas funções e alguns tipos de cavernas que foram usadas, e o objetivo delas, e às vezes a gente faz isso também. Então a gente precisa analisar, nós precisamos nos esconder, precisamos nos retrair, precisamos nos guardar e nos proteger, precisamos, né? Nós estamos cumprindo a lei, nós estamos debaixo de autoridades, nós estamos também diante de um vírus que é letal. Então nós precisamos nos esconder, nos proteger. Mas a gente não pode se esquecer de que a nossa proteção maior é o Senhor. E qual o objetivo das nossas cavernas, tá bem? Eu gostaria que em Gênesis 25, 9 e 10, eu gostaria que a mídia colocasse aí para mim, por favor. Fala
o seguinte, Gênesis 25, 9 e 10. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Maquipela, no campo de Efron, filho de Zoar Eteu, que estava em frente a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali estava sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Aqui, na minha versão, fala que eles eram sepultados em cavernas. A caverna de Maquipela, alguma tradução, né? E aí, um dos lugares que caverna pode virar é lugar de sepultar mortos. Quando eu li essa passagem, eu percebi que às vezes nós usamos a nossa casa, nós usamos esse refúgio, esse afastamento, como um lugar de colocar morte. E aí, às vezes nós morremos espiritualmente, e às vezes nós não temos noção de que estamos mortos espirituais, e a gente se exclui, a gente se esconde, e a gente acaba sendo sepultados nas nossas cavernas. São pessoas que do nada nunca mais conseguiram voltar a servir a Deus em comunhão. São pessoas que do nada nunca mais conseguiram trabalhar para o Senhor. Por quê? Elas simplesmente se sepultaram. E isso é muito sério, porque aqui pelo texto a gente viu que Abraão, ele comprou essa caverna, né, para sepultar os seus mortos, e toda a família foi sepultada nela. E aí, uma das coisas que nós precisamos ficar atentos é que às vezes nós que somos líderes, nós somos pais, nós somos pessoas, né, que lideram famílias, quando nós morremos, automaticamente a nossa família morre também. E aí nós nos sepultamos e sepultamos todas as pessoas na mesma caverna. Então, nós precisamos ficar atentos. Você está usando a sua caverna para se sepultar e sepultar a sua família? Ou apenas para você realmente se refugiar, mas usar essa caverna de outra maneira? Mas aí você pensa, poxa, isso aconteceu comigo, eu já estou morto, eu não tenho vontade de sair dessa caverna, eu não tenho vontade de sair deste lugar, aqui está tão tranquilo, aqui está tão cômodo, porque, meu irmão, sabe por que não te incomoda? Porque você está morto. E aí, a gente tem que lembrar que Jesus, ele ressuscita mortos. Lá em Lázaro também estava numa caverna, sepultado há 4 dias. Mas a Bíblia fala que Jesus fala para ele, ei, sai para fora. Então, se você está se sentindo morto espiritualmente, fala para o mestre assim, vem e me ressuscita. Me tira dessa caverna, ressuscita, me traz vida. É hora de você clamar e pedir ao Senhor, ressuscita, meu Pai. Ó Deus, traz e volta à vida. Amém? E Cristo também foi sepultado numa caverna, porém, ele venceu a morte. Amém? Então, nós precisamos, como ele, vencer a nossa morte espiritual, vencer todo esse abatimento em nome de Jesus. Amém? Outra coisa que é usada a caverna, 1 Reis 19, versículo 9 e 10. Amém? 1 Reis 19, de 9 e 10. Fala assim: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. Bom, aqui a caverna foi usada como lugar de solidão e depressão. E aí, a gente sabe que um dos sintomas de quem está deprimido é se excluir, é ficar dentro de um quarto, é se isolar dos demais e simplesmente viver, né, de uma certa forma, um luto ainda vivo. E aqui Elias, né, que fugiu de Acabe, né, e de Jezabel, ele vai para uma caverna
E ali ele começa a se lamentar. Eu estou sozinho, né? Ele começa a sentir desejo de morte. E aí a caverna, às vezes, ela é um lugar tipo assim, de lugar de tristeza. É quando a gente usa os nossos lares, o nosso quarto, a nossa vida, o nosso íntimo para falar, só eu que faço, né? Só eu que faço isso. Então você começa a se deprimir. Você começa a enxergar a vida por um lado que não é para você ver. E aí ele se acha solitário e desejava morrer. Sentimentos de morte, depressão nos levam para cavernas. E uma das coisas que eu vejo muito, e eu mexo muito com adolescentes também, é que uma das características de adolescentes é fazer do quarto uma caverna. Já perceberam que adolescentes não gostam que abram a janela, eles não gostam que mexam nas coisas dele, e de repente aquele lugar vai virando uma caverna sombria, vai virando um lugar onde há pouca luz, há muita, né, sujeira, e aí às vezes é porque eles querem se excluir de todos, eles querem ter o mundo deles, mas é um lugar que a gente precisa vigiar. Por quê? Porque de repente aquilo ali vira um lugar, irmão, de morte, de solidão. E nós precisamos fazer com que essa caverna, ela precisa ser arejada, que a luz entre, que o Senhor possa, em nome de Jesus, assim, nós precisamos ficar atentos a essas cavernas. Porque mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo mulheres de Deus e as nossas famílias, nós precisamos ficar atentos a esses estados de espírito, de emoções. E aí nós precisamos procurar ajuda quando necessário. Amém? Em 1 Samuel 22, hoje nós vamos viajar pela Bíblia, tá bom? 1 Samuel 22, 1 e 2. Amém? Fala assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no os seus irmãos e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Caverna como lugar de fuga. O interessante aqui é que Davi fugiu primeiro e se escondeu nessa caverna de Adulão. E ao saber do estado de Davi como fugitivo, né? Todas as pessoas que se identificaram com Davi, na mesma situação, também foram para essa caverna. Mas o interessante, irmãos, é que nessa caverna, Davi não deixou de ser um homem de Deus. Ele não foi influenciado pelos problemas, porque eu acredito que cada um que chegava e falava assim, nossa, eu também, Davi, eu estou fugindo, eu não quero mais seguir esse rei, porque eu estou endividado, eu estou numa situação triste, eu estou devendo, eu estou numa situação, minha família me largou. Então, ali eram várias situações ruins. E nós estamos vivendo várias situações ruins. Há várias pessoas em situações de pobreza, em situações de desemprego, de doença. E às vezes você se identifica, você corre para essas cavernas junto com outras pessoas e pensa, eu também vou me isolar. Mas aí a Bíblia fala que Davi se tornou o capitão. Mesmo em cavernas, nós podemos influenciar outros e não sermos influenciados. Mesmo em cavernas, Davi se tornou capitão e liderou o que depois se tornou um exército. A Bíblia fala dos valentes de Davi, não é isso? Homens que deixaram de ser problemas para uma sociedade e passaram a se tornar valentes, homens de guerra. Às vezes você entra numa caverna, irmão, e pensa assim, nossa, a coisa está ruim mesmo. E aí você passa a ver notícias em cima de notícia e você começa a ser influenciado. E você passa a se deprimir, você passa a ser dominado. Não, irmão, se você está dentro dessa caverna e você tem como influenciar, aproveite a mídia, aproveite a rede social para a gente poder fazer a diferença como Davi fez. Para que nós possamos levantar pessoas e não acabar de derrubar elas, amém? Então, as cavernas, elas foram usadas como lugares de fuga,
mas pensa bem quem está dentro da caverna, que você pode ser um influenciador e não ser influenciado com ele. Amém? Zacarias, capítulo 9 e versículo 11. Zacarias 9:11 fala assim: ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Aqui o contexto são cavernas usadas como prisões, lugares de prisioneiros. E aí, talvez o objetivo que era para se proteger, né? De repente se torna um lugar que você não consegue se libertar. E aí, essas cavernas, elas podem ser não só físicas, mas principalmente hoje, nós às vezes nos acomodamos, nos tornamos prisioneiros de certas coisas, né? De certos canais, de certas práticas, que a gente não deseja mais sair, você simplesmente está preso, você se tornou um escravo ali nessa caverna, num lugar onde você não tem força mais, você está acorrentado. E aí é interessante, porque existe um mito na filosofia, né? O mito de Platão, chamado o mito da caverna, que ela fala de prisioneiros. E eu estava analisando esse mito, porque aí eu estava estudando sobre a questão dessas cavernas, e esse mito da caverna, ela fala de prisioneiros, Platão querendo explicar, né, que a filosofia ela é cheia de ideias, né, são pensadores pensando sobre várias coisas, mas nós precisamos analisar esses pensamentos de acordo com a Bíblia. E o mito da caverna é o seguinte: são prisioneiros dentro de uma caverna que só conhecem a realidade através de sombras que são projetadas dentro da caverna por causa das pessoas que estão fora da caverna, mas eles não conhecem a realidade fora. Então, essas sombras são projetadas na parede e as pessoas que estão dentro da caverna acreditam que aquilo seja a realidade. E aí, de repente, um dos presos é liberto, e o preso que é liberto, ele vai para fora e ele vê que, nossa, como diz, aquilo não era a realidade, mas isso aqui sim é a realidade. A luz é a realidade, né? E aí ele fala, tipo assim, ele é liberto, a luz o ofusca, e ele se sente desamparado, desconfortado, deslocado. Só que aí ele tem um dilema. Ele pode voltar para a caverna e libertar os presos que estão lá e mostrar que existe uma realidade, ou ele pode simplesmente viver a liberdade dele sem influenciar os outros. E aí, irmão, isso aí eu falei assim, poxa, esse mito da caverna aí, né? Para eles é a razão, o conhecimento, que é a luz exterior. Mas quando a gente pensa pela Bíblia, com a nossa morte espiritual, nós entramos numa caverna. Uma caverna onde nós temos, através do pecado, apenas projeções de uma realidade espiritual muito longe. Mas quando Jesus se fez carne, quando Jesus veio entre nós, quando Jesus habitou entre nós, Jesus que diz, eu sou a luz do mundo, ele entrou nessa caverna, ele mostrou a luz para nós, ele mostrou que nós éramos prisioneiros, escravos do pecado, e que através dele nós podemos sair dessa escravidão, que nós podemos conhecer a verdadeira luz, e que nós podemos ter uma realidade direta com o Pai das luzes. E fala assim, Romanos 6:22. Em Romanos 6:22 fala assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha bem, irmão, libertados do pecado. Nós vivíamos numa caverna espiritual chamada pecado, mas o Senhor nos libertou. E abre também, coloca para mim também Mateus 4:16, por favor. Mateus 4:16. Hoje tem muita Bíblia. Glória a Deus, amém? O povo que estava sentado em trevas
viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Quem que é essa luz, irmãos? Jesus. Ele veio, ele entrou, ele se encarnou, a própria luz entrou. Não foi preciso, a gente sozinho não conseguimos sair dessa caverna, mas o Senhor veio e fez isso por nós. E nos mostrou a verdadeira luz, a verdadeira realidade espiritual. Amém? E o quarto sentido, né, quarto não, né, já falei vários, mas a última aqui, eu quero lá em Mateus 6,6. Aí essa caverna que eu quero que nós possamos colocar em prática nesse momento, amém? Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O nosso quarto também é uma caverna, mas é uma caverna onde Deus se faz presente. E é um lugar onde nós podemos entrar e ter essa intimidade maior com Deus. Irmão, esse momento que nós estamos vivendo, essa necessidade de entrarmos para dentro das nossas casas e ficarmos aguardando, não é um momento de só esperar e ouvir notícia ruim. É um momento da gente entrar para as nossas cavernas espirituais e orar e ter intimidade com Deus e buscar mais ao Senhor. Amém? Eu gostaria também de ler Salmo 139, de 1 a 8. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Amém? Então não há lugar, irmãos. Não há lugar que o Senhor não possa estar. E as nossas cavernas, né, os nossos lugares secretos, os nossos lugares de refúgio, eles precisam estar com o Senhor dentro. Porque senão, irmãos, você poderá estar com inimigos. E talvez não haverá um Davi para poupar a sua vida, não haverá um homem de Deus para interceder por você, para que você não morra. Porque você é o homem de Deus, você é que precisa se levantar, é você que precisa se colocar de pé e interceder por essa nação, interceder pelo povo, interceder pela saúde das pessoas. Nós precisamos trazer, né, Deus para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos quartos, para dentro da nossa intimidade, para dentro da nossa alma. Traga o Senhor para a sua caverna, traga o Senhor para a sua casa, para a sua vida neste momento, e saiba que a sua segurança é somente nele. Não há outro lugar, não há em outra pessoa que não seja ele, amém? Então que o Senhor possa fazer da sua casa neste momento um lugar de adoração, um lugar de intercessão, um lugar onde o Senhor se fará presente, amém? E não um lugar de morte, de solidão, um lugar de tristeza, mas um lugar de vida, de luz, amém? Nós vamos orar neste momento, amém? Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, te louvamos, ó Pai Deus, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus poderoso que está em todos os lugares.
Ó Pai, te colocamos agora, ó Pai, ó Deus, a cada família, a cada lar, te colocamos, ó Deus, a nossa nação, ó Pai, todos os estados, e te pedimos, entra, Pai, toma o teu lugar de honra, ó Pai, entra, Senhor Deus, em nome de Jesus, e tira, Senhor Deus, das nossas cavernas, das nossas casas, das nossas almas, ó Pai, todo espírito de morte, tira, ó Pai, toda solidão, tira, ó Pai, no nome de Jesus, toda tristeza, toda depressão, toda doença, ó Pai, toda escravidão, ó Pai, em nome de Jesus, e entra, Jesus, ressuscita mortos, ó Pai, traz luz, ó Pai, mostra, Senhor Deus, aquilo que é necessário, guarda as nossas vidas, Tu és o nosso refúgio, Tu és o nosso Deus eterno, Tu és o Todo-Poderoso, nos livra de todo mal e sê conosco em todo o tempo e em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém?